O presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com o chanceler Mauro Vieira para avaliar a proposta de Donald Trump, que convidou o Brasil para participar do Conselho de Paz de Gaza, que deve supervisionar um governo provisório lá na Palestina. O governo teme que o convite seja uma armadilha de Donald Trump. Quem conta os detalhes para a gente é o nosso repórter Murilo Fagundes. Boa noite, Murilo. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. É isso, uma armadilha e um dilema pela frente que o governo vai ter de resolver. Afinal, Leandro, nessa decisão, se o governo brasileiro aceita ou não o convite de Donald Trump, o presidente Lula tem uma série de fatores para essa avaliação, nessa balança. Inclusive, esses fatores foram todos levantados na conversa que ele teve com o chanceler Mauro Vieira hoje de manhã aqui no Palácio do Planalto. Nesse momento, Leandro, ainda não há uma decisão formada, ainda não há uma resposta clara para Donald Trump, até porque, segundo eu conversei aqui no Palácio do Planalto, não há um prazo definido para que isso aconteça, não há uma imposição de prazo por Donald Trump, mas há muitos pontos que têm pesado contra o aceite desse convite, e aqui eu listo alguns deles. O primeiro é a questão financeira. Os Estados Unidos estão cobrando $1 bilhão para que os países tenham assento permanente no Conselho da Paz, que foi formado então nesse pós-cessar-fogo. Além disso, você tem um questionamento sobre a estratégia de Donald Trump. Já que o Brasil é um franco defensor do multilateralismo, das instituições multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, há um temor muito grande de que esse tipo de ação, de iniciativa de Donald Trump, possa fortalecer esse discurso dele de unilateralismo, de decisões tomadas por uma decisão única do presidente dos Estados Unidos, como aconteceu no caso da Venezuela. Então, há sim um temor de que haja uma armadilha nesse sentido. Ao mesmo tempo, Leandro, você tem uma série de convidados para este conselho de vários espectros ideológicos. Entre eles, por exemplo, o presidente argentino Javier Milei, o paraguaio Santiago Peña, o primeiro-ministro do Canadá, McCartney, que é um opositor de Trump em alguns assuntos, já esteve ali num conflito público com o presidente dos Estados Unidos, e você tem também algumas figuras como Erdogan, da Turquia, e Vladimir Putin, da Rússia. Então, o governo brasileiro considera isso no momento em que busca-se uma melhora na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, é assim uma difícil decisão que o governo terá de tomar nos próximos dias, mas neste momento há mais pontos pesando contra esse convite do que de forma favorável pela decisão do presidente Lula. Leandro. Obrigado, viu, Murilo, pelas informações. Murilo Fagundes falando ao vivo lá de Brasília. Olha, o nosso analista de política, Yander Porcela, apurou que o Itamaraty vai fazer uma série de consultas a países parceiros, principalmente da América do Sul, antes de tomar uma decisão sobre esse assunto. O temor do Palácio do Planalto é o de que Lula caia em uma armadilha de Donald Trump. Toda a apuração do nosso Yander Porcela está no site da gente, lá no SBT News, agora sim. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou logo com Brasília. Volta aqui para Brasília. Volta com Brasília. Porque ela estava falando alguma coisa que eu não ouvi, mas eu te entendo. Brasília. É que eu falo só, né? Você sabe. Brasília não dorme. Fica apurando o celular. Às vezes a gente fica de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, como aconteceu, acho que foi no sábado, foi na sexta-feira? Na sexta-feira, né? Brasília, eu vou contigo. Vê só. A gente lembra que no início do mandato... Sexta para sábado. Sexta para sábado, não foi? Da apuração, é isso mesmo. 2, 3 horas da manhã, a gente apurando informação. Brasília, deixe-me fazer uma pergunta. O governo, nos bastidores, vem falando que talvez possa negar esse convite do Donald Trump, afirmando que, olha, se o Brasil participa de um conselho, esse conselho pode ir de encontro com o Conselho de Segurança da ONU. Não gostaríamos de desagradar o papel das Nações Unidas. Esse é um dos argumentos. Mas o governo teme participar desse conselho, primeiro, porque pode ser uma pegadinha, como disse o nosso Murilo agora há pouco, né? Pode ser uma pegadinha no sentido de, em ano eleitoral, o que acontecer nesse conselho, nessa comissão, o Brasil pode ficar numa situação delicada por ter participado,
né? E segundo ponto, o Brasil ainda tem vários ali elementos que precisam ser resolvidos com o governo norte-americano, com o governo dos Estados Unidos. Quais são, Leandro? As taxações. Nem todo produto que foi taxado lá atrás, no ano passado, a taxação foi retirada, né? O governo ainda precisa costurar uma negociação para poder tentar tirar, né, essa taxação. Enfim, o governo teme agora por aceitar e, ao mesmo tempo, errar em ano eleitoral, né, Basília? Pois é, né? Qualquer uma das decisões que o governo, uma das duas decisões que o governo possa tomar, se vai ou não, gera consequências, né? Riscos que podem impactar a imagem do Brasil lá fora e, claro, o jogo político aqui dentro do Brasil. Quem convida, desconvida. O grupo da paz na região de Gaza, proposto pelo presidente americano, Donald Trump, vai ter estabelecido até aqui, pelo pouco que a gente já entendeu e apurou a respeito, a governança dos Estados Unidos. Então, do mesmo jeito que o Trump de hoje convida o Brasil, o Trump de amanhã, se houver um novo curto-circuito, né, uma interrupção neste caminho de conversa entre os dois países, pode também pedir para o Brasil sair. Esta é uma cogitação, esta é uma hipótese que está sendo avaliada, né, os ônus e bônus, né, as vantagens e desvantagens de fazer parte do clube da paz do Trump. Uma vez não laureado pelo Prêmio Nobel da Paz, Trump saiu em críticas, né? O prêmio foi para Maria Corina neste ano e saiu em críticas à instituição do Nobel e fez o seu próprio grupo da paz, o seu próprio jeito de pacificar o mundo, como indo à Venezuela, capturando o presidente Nicolás Maduro e agora com discurso e ações pela anexação da Groenlândia. Então, são sinais opostos, né? Porque, afinal de contas, quem fala ou quer paz trabalha com a guerra ou para atenuar a conflagração de regiões como o que a gente vê tanto na Europa quanto no Oriente Médio e não criar incômodo com os outros países do seu próprio hemisfério. Então, o que eu ouvi de fontes do Palácio do Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, e claro, a apuração do Ianter foi muito além, este incômodo ou percepção de que o Brasil pode estar diante de uma armadilha. E aqui, traçando um paralelo, você vai lembrar que no primeiro semestre do ano passado, diante das bravatas de Trump, de que ele poderia aplicar sanções ao Brasil, e quando, de fato, estas punições, até tarifárias, vieram, o Brasil ensaiou ir lá e conversar com Trump. Isso demorou para acontecer. No fim das contas, apesar da tentativa de o próprio presidente Lula estar com Donald Trump, isso só ocorreu na Assembleia Geral da ONU, que foi considerada, assim, um ambiente neutro. E até eles se deram bem, né? O encontro que ocorreu entre Trump e Lula, eles conseguiram flertar com uma certa amizade, né? Os dois dizem, eu não conhecia Lula, não conhecia Trump, só conhecia o que falavam sobre ele. O próprio Trump disse que se enganou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem nutriu até uma certa proximidade e admiração durante o governo anterior, o governo de Bolsonaro. Mas agora o próprio Trump recuou no seu apoiamento ao grupo bolsonarista, à família de Bolsonaro aqui no Brasil e abriu mais espaço de diálogo com o presidente Lula. Parte das questões tarifárias foi derrubada, mas, como você bem lembrou no seu comentário, existe outro percentual que ainda carece de negociação. Tem uma outra medida que ainda está valendo, a suspensão dos vistos de brasileiros, de autoridades brasileiras. Isso ainda é objeto de diálogo, de gestões, tanto da carreira diplomática aqui do Brasil, com os diplomatas lá dos Estados Unidos, quanto
quanto dos próprios palácios, né? A Casa Branca, o Palácio do Planalto, seus gestores de patamar mais elevado, os próprios presidentes, ainda precisam conversar sobre isso. Sei que 2026 começou, há um tempo eles falam isso, com a expectativa de um novo encontro de Lula e Trump. Bora ver se neste novo encontro o Brasil estará no grupo da paz, mas do jeitinho dos americanos, do jeito que o governo Trump quer, ou se o Lula vai optar por uma outra decisão. Vai dizer que conversou com os países aqui da América Latina, América do Sul, dividindo ali responsabilidades e que chegaram ao consenso de que agora não, deixa para depois. Ok. Deixa-me ouvir agora o Garchagen sobre esse assunto. Bruno Garchagen, qual a desvantagem do ponto de vista político o Brasil, o governo Lula, pode sofrer? Sem saber exatamente qual é a participação do Brasil, o governo Lula fica numa posição muito delicada, porque, em primeiro lugar, se aceita fazer parte desse conselho, Leandro, vai ratificar aquilo que a criação do conselho emite como um sinal político, ou seja, que a ONU é um projeto fracassado, na visão do atual presidente do atual governo dos Estados Unidos. E por essa razão, porque o Trump não confia na ONU, e por razões justas e legítimas, ele cria esse conselho para que o próprio Estados Unidos, e nesse caso junto com Israel, possa fazer ali naquele território o que a ONU deveria fazer e não faria. Então, o controle desse conselho está todo nas mãos, principalmente dos Estados Unidos. Claro que Israel vai ter um papel importante e preponderante, mas estará, sobretudo, nas mãos do presidente americano. E aí, se o Lula aceita fazer parte disso, mesmo que tenha alguma participação mais ativa, o que eu desconfio muito que terá, primeira coisa, criar um problema com a ONU e com todos os países membros com os quais o Brasil tem relação. E, na hipótese de o presidente Lula aceitar participar desse conselho e não ter uma participação, uma voz ativa, ser algo meramente decorativo, esse problema se aprofunda. Então, eu duvido muito que o governo brasileiro vá aceitar fazer parte desse conselho e tem um problema adicional, tá? Que é preciso colocar nessa conta. Durante toda a história do PT e do Lula particularmente, sempre foram pró-Organização da Palestina, pró-Arafat, pró todo o grupo. Ali que fizeram parte, todo o grupo que fez parte da construção e o desenvolvimento de todo esse problema com Israel, ali no território. E quando houve aquela situação infame da invasão do território israelense, aquela barbárie que foi cometida pelos terroristas que viviam em Gaza e vivem em Gaza, o governo brasileiro não se posicionou da forma crítica com que deveria para rejeitar aquilo que foi e criticar aquilo que aconteceu. E, por outro lado, quando houve a reação de Israel, o governo brasileiro, a todo momento, criticou a reação de Israel. Então, até do ponto de vista das relações que o governo Lula e o próprio presidente têm com os grupos que se insurgem contra Israel, incluindo os terroristas, o governo brasileiro, considerando Lula e o PT, ficariam numa posição delicadíssima. E por essas razões, Leandro, eu desconfio muito que o governo aceitará fazer parte desse conselho, apesar de que poderá criar um problema com o governo americano, sem dúvida alguma. É um momento em que o Brasil precisa, né, do governo norte-americano agora, por enquanto, já que o governo dos Estados Unidos vem mudando toda a forma comercial com o mundo, né? Obrigado, viu, Garchagen? Já a gente volta.